Nesta edição do Meio-Dia estão Bruno Proença, subdiretor do Diário Económico, e Miguel Malaquias Pereira, economista. Boa tarde aos dois, muito obrigada pela vossa presença. Bruno, peço desculpa, diretor e não subdiretor. Obrigado. Bruno, em que medida é que a apresentação destas medidas por parte da Cheira dos Santos fere o acordo com o PSD? Boa tarde. Eu acho que não fere, mas põe sob pressão. Belisca. Belisca. Encosta o PSD claramente às cordas, no sentido em que estão previstas, nomeadamente, duas circunstâncias, que é a revisão, novamente, dos benefícios fiscais da sede IRS para as famílias, ou seja, em que as pessoas podem deduzir nos seus impostos para pagarem menos, que, como sabemos, foi uma matéria que foi muito discutida no acordo para o orçamento e que se chegou ali a uma situação em que as famílias, só as famílias mais ricas é que iam ser, de alguma forma, atacadas nesse aspecto. E a segunda questão é a questão, novamente, da revisão dos produtos em sede IVA, ou seja, aquela velha discussão se o leite paga ou não paga 23%, como é que se recorda da discussão do leite achocolatado. E, portanto, essas são duas questões que vão claramente colocar novamente o PSD sob pressão, e acho que o que o Governo vai tentar fazer aqui, e eu, na minha opinião, o Governo já leva vantagem, é condicionar claramente o PSD, no sentido em que esta operação de hoje politicamente foi combinada, obviamente, não é? Ou seja, Olli Rehn já vai reagir, foi a reação mais rápida que eu reconheço. Combinada com Bruxelas. Com Bruxelas, claramente, não é? Portanto, claramente combinada com Bruxelas. Mas não combinada com o PSD. Não, combinada com o PSD, que foi apanhado ontem de surpresa, aliás, como todos. Ontem a conferência de imprensa foi marcada ontem às 11h30 da noite para hoje às 9 da manhã. Portanto, claramente foi aqui um raio, digamos assim, no Ministério das Finanças combinado com Bruxelas. Olli Rehn já reagiu em Bruxelas, o Comissário Europeu, portanto, é a reação mais rápida que eu conheço a um plano governamental, o que mostra claramente que havia aqui uma operação combinada. Agora, isto coloca o PSD em dificuldades, porque o Governo provavelmente vai levar estas medidas ao Parlamento, esta revisão do Programa de Estabilidade e Crescimento vai levá-los ao Parlamento, como levou o último, para ser aprovado, e vai chegar ao Parlamento e vai dizer ao PSD, mas o senhor está aqui com o apoio de Bruxelas. Portanto, se os senhores quiserem criar uma crise política, então, mas nós já temos. Exatamente, e isto vai colocar o PSD em dificuldades, até porque depois há um conjunto de medidas em que o PS vai poder dizer que fez aquilo que o PSD defende, nomeadamente mais cortes na despesa pública, mais cortes no investimento público, aliás, uma velha pedido do PSD, mais cortes na área da saúde, e, portanto, há aqui uma série de questões onde está o lado do PSD. Portanto, já vamos analisar em pormenor também cada uma das medidas e o lado político de cada uma delas. Miguel Malaquias Pereira, impacto para o bolso dos portugueses destas medidas? Bem, este PEC 4, este novo PEC, já é o quarto, de facto é brutal. Eu penso que é fundamental o combate ao déficit, portanto, assegurar os 4,6% de déficit para este ano, os 3% de déficit para o ano que vem. No entanto, objetivamente, são medidas muito dolorosas. Há aqui, o Governo já apresentou 3 grandes grupos de medidas. Medidas de consolidação orçamental, medidas relacionadas com reformas estruturais e depois algumas medidas relacionadas com a capitalização da banca. No que respeita às medidas de consolidação orçamental, nós temos aqui cortes do lado da despesa, cortes significativos nas pensões, portanto, mas penso que justo, porque há aqui até um efeito de alguma justiça social e intergeracional, porque tinha havido um corte nos salários e, portanto, agora efetuar-se-á um corte semelhante nas pensões, mas não deixa de ser doloroso para os pensionistas portugueses. É o congelamento e também a tal contribuição especial. Mas também há cortes nos medicamentos, vai haver, ao que tudo indica, cortes na educação. E do lado da receita, perspectivam-se novos aumentos de impostos. Provavelmente não. Os medicamentos deverá passar por redução das comparticipações, por eventualmente acentuar a redução, já se tinha vindo a caminhar nesse sentido. Cortes nos hospitais, provavelmente também. Pois, provavelmente estas medidas ainda terão de ser objeto de uma análise mais aprofundada, de maior divulgação de informação, mas perspectivar-se-á certamente medidas desse cariz. Mas do lado da receita, certamente iremos assistir a um aumento da carga fiscal, eventualmente não por via de aumento do IVA outra vez? Pois, provavelmente, e segundo as palavras que foram proferidas, deve haver uma aproximação das taxas reduzidas e intermédias à taxa mais elevada, portanto... Com eventualmente óbvios impactos na economia. Claro, e no bolso das pessoas, como o Bruno aqui disse, provavelmente alguns grupos de produtos, é a velha discussão de alguns grupos de produtos, como já foi o caso da Coca-Cola, do leite, eventualmente esses produtos irão ser taxados a um IVA superior, provavelmente, e ter-se-á de esperar para ver a taxa reduzida e a taxa intermédia poderão ser aumentadas e, portanto, tudo isto tem impacto no bolso se irá aumentar não por via da taxa e fiscais.
Bruno, algumas das de matéria fiscal vão ter que passar pelo Parlamento. Que risco corre o Governo de não ver algumas destas medidas aprovadas? Há esse risco, mas eu penso é que o Governo vai esticar a corda, ou seja, se não passar, provavelmente vamos para eleições antecipadas. E eu acho que vai ser essa a discussão que vai estar. E há aqui um player novo, digamos assim, que é Belém, o Presidente da República. O Presidente da República há 2 dias disse que há limites para pedir esforço aos portugueses. E agora mais esforços. 2 dias depois o Governo aqui está com um pacote de esforços brutais. Não é? Achas que é um mote para Cavaco Silva dissolver a Assembleia? Eu acho que não, mas acho que foi a resposta do Governo à altura das provocações de Cavaco. Não é? Portanto, Cavaco provocou o Governo com um discurso de ruptura e levou uma resposta à altura que agora tem aqui um abacaxi para descascar e eu acho que Belém vai engolir o sapo. Ou é mote para mais uma moção de censura? Eu acho que as moções de censura não vão acontecer. Eu acho que a discussão que vai acontecer é este documento e depois provavelmente o Orçamento de Estado para o próximo ano que vai dar corpo a grande parte destas medidas é que vão ser a questão, ou passam ou não passam, e depois daí o Belém e o Presidente da República tirará as devidas consequências disso. Se passar, passou. Se não passar, provavelmente as eleições antecipadas. Agora, se passar, e eu acho que há forte probabilidade de passar, o PSD vai ter aqui um problema que é, se chumbar isto, depois vai ser responsabilizado pelas más notícias que vêm com a chegada de Bruxelas e dos mercados. Se passar, eu acho que Cavaco Silva vai acabar por engolir um elefante depois do que disse na tomada de posse, embora ele ontem à noite, com uma mensagem no Facebook, já tentou suavizar. É engraçado ver o Presidente da República juntar-se às gerações mais novas e utilizar as redes sociais para suavizar aquilo que disse no ato solene. É uma nova faceta de Cavaco Silva que é engraçado. Diz e, portanto, que houve interpretação abusiva das palavras dele e que, portanto, é uma questão que já foi aproveitada pelo Governo. E, portanto, do ponto de vista político, eu acho que os dados estão lançados e acho que, definitivamente, se este pacote passar tanto no Parlamento e depois no Orçamento de Estado, provavelmente vamos ter mesmo governo até 2013. Mas achas que houve interpretação abusiva das palavras do Presidente? Não, acho que não houve uma interpretação abusiva. Acho que o Presidente da República não estava à espera que a interpretação das suas palavras ou o impacto das suas palavras fosse tão forte como foi. E, portanto, agora tentou recuar, mas eu acho que ele sabia muito bem o que estava a dizer e acho que toda a gente interpretou de uma forma correta as palavras que ele disse. Agora, talvez tenha calibrado mais, para usar uma expressão de economias, houve um overshooting, não é? Houve um overshooting das palavras dele e ele agora está a tentar recalibrar a mensagem, mas acho que é tarde demais. E, portanto, do ponto de vista político, acho que vai ser muito interessante perceber o que é que vai acontecer, porque eu acho que está-se aqui a jogar, de facto, o futuro desta legislatura, no sentido de que se isto passar, nós vamos ter governo até 2013, um bocadinho coxo, sempre aflito, sempre a fazer negociação à vista, mas vai aguentar até 2013, ou então, e acho que o PSD reagiu bem. Ou seja, a primeira reação que teve agora, uma conferência de imprensa, basicamente ganhou tempo, disse que vai ter que estudar melhor as medidas e portanto, ganhou aqui tempo, porque a bola está lá do PSD neste momento. Eu acho que José Sócrates, mais uma vez, do ponto de vista político, jogou bem porque tomou iniciativa. Está a ser um melhor player do que Passos Coelho? Na tática política, José Sócrates é o melhor player do nosso jogo político português, é claramente. O problema ali é um problema mais estrutural. Deixa-me só voltar um bocadinho atrás à questão do impacto macroeconómico. É que se o Orçamento de Estado anterior era um Orçamento de Estado em que a fatura de 2011 era passada sobre todos os funcionários públicos, eu acho que claramente a fatura agora passa para os pensionistas. E isso é engraçado porque os impactos sociais são muito mais fortes. Por outro lado, acho que houve aqui uma questão que até agora passou um bocadinho despercebida, mas o Governo assumiu hoje que a economia este ano vai entrar em recessão. Uma coisa que o Governo tinha vindo a negar e até acusou o Governo do Banco de Portugal, que em entrevista ao Económico TV falou dessa questão e disse que estávamos em recessão. A verdade é que o Santos Santos, ao dizer que precisou tomar medidas adicionais no valor de 0,8% do PIB para este ano, por causa de responder a eventuais evoluções negativas da economia, no fundo o que ele está a reconhecer é que a economia vai entrar em recessão e como vai entrar em recessão e como eles tinham feito um orçamento de Estado em que previa um crescimento económico de 0,2%, no fundo o que ele está a dizer é que a economia vai estar pior daquilo que eu estava à espera, eu tenho que tomar medidas adicionais. E, mas portanto, neste ponto, agora também, se há esta assunção de que, de facto, a economia está em recessão, com mais medidas de austeridade desta natureza, não se contorna a recessão. Pois é difícil, de facto, mas o déficit é fundamental. Assegurar o déficit de 4,6% neste ano é imperioso. Mesmo com estas medidas, nós estamos a ver os mercados a reagir da forma que reagem, estamos a ver a intransigência da Alemanha, nomeadamente, não só, também da Áustria, das Holandas, mas sobretudo da Sra. Merkel, e, portanto, é necessário tentar, o mais possível, assegurar que esta instabilidade em torno da dívida soberana portuguesa seja ultrapassada.